Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia, a mais um vídeo especial. Estamos dando início com a nossa 25ª temporada de atualizações proféticas e eu espero que continue sendo proveitoso para todos nós. Irmãos, depois desta atualização, nós vamos estudar a Palavra de Deus, iremos dar início com o estudo do livro de Daniel. Vai ser uma jornada muito importante e interessante para todos nós. Queridos, a América está sendo agora convocada a um jejum e oração pela nação, após uma resolução aprovada pela Câmara dos Representantes do Tennessee. E a lei cita a violência cometida contra os cidadãos americanos, bem como atos de crime violentos, tráfico de drogas, dependência de drogas, etc., como razões para que haja um mês de jejum e oração. Vejam, irmãos, histórico. A Assembleia Geral do Tennessee aprova a resolução para o mês de oração e jejum em julho. Vejam como os deputados da Câmara estão festejando isto, como eles se reúnem após esta legislação para celebrar isto. O que mostra claramente que existe agora na América uma influência religiosa sinistra nas assembleias legislativas. Irmãos, grandes pastores da América, que na verdade movem grandes congregações, agora estão se levantando para chamar toda a América ao arrependimento, para chamar toda a América a este jejum e oração, para que Deus salve a América. É interessante o que está acontecendo. Vejam aqui, esse pastor exorta os cristãos de todo o país a se juntarem ao mês de oração e jejum do Tennessee. Ele disse em um vídeo, e eu vou apresentar para vocês o vídeo onde ele fala. Ele diz que talvez Deus esteja esperando que a América e suas igrejas acordem. Que a América e suas igrejas despertem. Deus está esperando que a América e suas igrejas despertem. Para quê? Para fazer o quê? Queridos, quando nós lemos o livro Grande Conflito, na página 587, o Espírito de Profecia é claro em nos dizer que no momento em que a América vai buscar soluções para a melhoria da moralidade, aí entra o descanso dominical. Lemos, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. Nós iremos chegar lá, até porque um passo já foi dado, que é a imposição dos 10 mandamentos. Um passo já foi dado, que é a imposição da Bíblia nas salas de aula. Um passo já foi dado. Iremos chegar lá, quando a América disser temos que impor o descanso dominical e que a imposição desse descanso dominical vai melhorar a moral da sociedade. Vejamos então um vídeo destes grandes pastores americanos convocando suas congregações, convocando a América para este grande reavivamento. Escutemos. You saw what happened regarding the 10 Commandments in Louisiana? Did you see that? Vocês viram o que aconteceu em relação aos 10 mandamentos em Louisiana? It's so great. The fallout has been awesome. So it's been more entertaining than any reality show to watch what's going on. It's so beautiful. Could it get any better? Yes. Tem sido mais divertido que qualquer realidade para ver o que está acontecendo. É tão lindo. Poderia ficar melhor, sim. This last Friday, I believe it was, the governor of Tennessee has announced that all Tennesseans on July 1st will fast 31 days and pray for America and for Tennessee that God would move in our nation. That God would move in our nation. Acredito que foi nesta última sexta-feira que o governador do Tennessee anunciou que todos os tennesseanos, em 1º de julho, jejuarão 31 dias e orarão pela América e por Tennessee para que Deus mova a nossa nação. Os irmãos perceberam que quando ele falou sobre a lei dos 10 mandamentos em Louisiana, o povo levantou as mãos e aplaudiu? De fato, os cristãos estão muito felizes com estas legislações. E eles dizem que este projeto de oração e jejum por 31 dias é para mover Deus. É para mover Deus a uma ação nos Estados Unidos da América.
Isto é muito interessante. Vamos continuar. Let me look to the camera. I'm going to ask every pastor in all of America and or every Christian church in America, if you would join us, if Californians can become Tennesseans for 31 days, we're going to do it. We're going to join Tennessee. Deixe-me olhar para a câmera. Vou perguntar a todos os pastores de toda a América ou de todas as congregações cristãs da América se você se juntaria a nós, se os californianos se juntariam aos tennesseanos por 31 dias. Vamos fazer isso. Vamos nos juntar ao Tennessee. And so I'm calling upon the church in America to join with Tennessee. Let's all be Tennesseans. Por isso estou convocando a igreja na América para se juntar ao Tennessee. Vamos todos ser tennesseanos. Bem, este é um pedido muito interessante. E o fato é que não é só este pastor que está pedindo isto nesta altura do campeonato, nesta altura dos eventos na América. I'm here to tell you, if the church arises in this hour, the church is about to take this country back. It's about to take the government back. It's about to take the schools back. We're about to take back Hollywood, arts and entertainment, education. Estou aqui para lhe dizer, se a igreja se levantar nesta hora, a igreja está prestes a retomar este país, está prestes a recuperar o governo, está prestes a retomar as escolas, estamos prestes a retomar Hollywood, artes e entretenimento, educação. I'm telling you, if the church will rise up, this is why God is calling the Esthers in this hour, in this moment, and He's created Himself a movement for this time. Estou lhe dizendo, se a igreja se levantar, é por isso que Deus está chamando as rainhas estéreis nesta hora, neste momento. E Ele criou um movimento para este tempo. Uma coisa vem aí. E o pastor termina dizendo que Deus está à espera da América acordar. Ô América, acorde. Desperte, América. Deus quer fazer alguma coisa, mas desperte. Escutemos. Maybe God is waiting for America and its churches to wake up. I believe He is. And so I think we ought to do that. Now look. O que Deus talvez esteja esperando pela América e suas igrejas é acordar. Acredito que sim, por isso devemos fazer isso. A América deve acordar. A América deve despertar. A América deve trazer de volta o cristianismo na praça pública. A América deve trazer de volta Deus na praça pública. A América deve trazer de volta as leis na praça pública. A América tem que trazer de volta o dia do Senhor na praça pública. Vejam o que estes legisladores do Tennessee fizeram após conseguir aquela lei de jejum e oração no Tennessee por 31 dias. Eles sugeriram que a resolução fosse lida em alta voz nos cultos da igreja em 30 de junho. Isto aconteceu no último domingo, 30 de junho. Várias congregações dominicais leram esta resolução e convidaram suas congregações para este jejum e clamor pela América. Irmãos, eles expressaram desejo de embarcar. É uma jornada para todos os 95 condados do Tennessee, visitando tribunais e locais de culto para ler a resolução. Isto soa bonito. Irmãos, na minha humilde opinião, a América está mudando. A América não era assim. Agora legisladores conseguem leis para jejum e oração, leis para 10 mandamentos. Uma coisa está acontecendo na América e nós não podemos ignorar o fato. E agora, se eu vos dissesse que todo este movimento é, na verdade, liderado por católicos protestantes que têm sua visão de uma América nacionalista cristã, de uma América que deve voltar aos princípios que eles consideram dos fundadores. Vejam aqui, quem está encabeçando este movimento de oração e jejum pela América, para restaurar a América aos fundamentos verdadeiros. Vejam aí na imagem este ostensório. Este ostensório pertence à Igreja Católica. Vejam, irmãos, é dito aqui que o movimento de oração e jejum pela América é um movimento popular de católicos e cristãos de todo o país que participam de uma rede nacional de oração e jejum. Sem querer menosprezar a fé de alguém ou sem querer ridicularizar os ideais de certo movimento,
Mas o que nós estamos vendo aqui é, na verdade, as igrejas já começaram a impor deveres religiosos por meio do poder secular. E o que é que nós podemos esperar disto? Eu quero compartilhar com os irmãos algumas citações importantes do Espírito de Profecia falando sobre o que é que nós veríamos num contexto de união igreja-estado na América. Queridos, nós não podemos fingir que estas coisas não estão acontecendo diante de nós. Vejam aqui, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Está aqui. E é claro que o contexto aqui é da legislação dominical, mas nós estamos vendo com os nossos próprios olhos que eles já começaram a impor deveres ou princípios religiosos por meio do poder secular, usando legisladores seculares para impor deveres religiosos. Vejam, irmãos, no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas de Roma. Irmãos, na verdade, mais que isto, os protestantes estão abrindo a porta para o papado. Para quê? Para readquirir a supremacia que perdeu no velho mundo. Mais um texto. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja, isto já começou. Vai terminar onde? Com a imposição do descanso dominical. Ela diz que então a América protestante vai formar, ou terá então formado uma imagem do papado, e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Por mais que os nossos irmãos e amigos busquem um grande reavivamento na América, enquanto impõem, por meio do poder secular, instituições da igreja, estão levando, na verdade, a América a uma apostasia nacional. Bem, vamos passar. Vamos ao nosso livro de Daniel. Irmãos, o livro de Daniel é o livro selado, ou livro selado. Por quê? Por que eu digo livro selado? Porque o próprio livro de Daniel nos diz isto. Daniel capítulo 12, verso número 4. Leia comigo. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Até o tempo do fim, ou até o começo do tempo do fim, o livro de Daniel seria selado. Mas nós já estamos vivendo no tempo do fim. Aleluia! O livro de Daniel não está mais selado. Por quê? Porque muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E a ciência se multiplicará. A ciência profética. Portanto, já não é um livro selado. Quem é o autor do livro de Daniel? Mas esta pergunta é muito fácil. Sabe, existe muita discussão em torno disto. Quem escreveu o livro de Daniel? Mas tanto judeus quanto cristãos concordam que Daniel teve uma parte importante na escrita deste livro. Nós temos alguns exemplos na própria Bíblia que nos garantem que Daniel participou da escrita do livro que leva o seu nome. Por exemplo, em Daniel capítulo 8, verso 1, a palavra de Deus nos diz que no ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Então, Daniel, em muitas partes do livro, aparece na primeira pessoa. Mas existem outras partes em que, por exemplo, o rei Nabucodonosor aparece na primeira pessoa, o que nos mostra que foi ele, Nabucodonosor, quem escreveu esta parte do livro. Mas nós concordamos que Daniel participou. Agora, o próprio Jesus Cristo mostrou-nos que Daniel escreveu o livro que leva o seu nome. Quando nós vamos para Mateus capítulo 24, verso 15, no contexto dos sinais dos últimos dias, Jesus diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. O Salvador Jesus deixa claro que Daniel escreveu o livro que leva o seu nome. Quais são as partes do livro de Daniel? Isto é muito importante de nós considerarmos. Daniel pode ser dividido em duas partes. A parte histórica e a parte profética. E é claro que a parte histórica tem um pouco de profecia, mas tem mais história. O capítulo 1 fala claramente sobre a história, a chegada
dos jovens na Babilônia. O capítulo 2 fala sobre o sonho do rei Nabucodonosor, que é história, mas misturada com profecia, porque a interpretação é profética. No capítulo 3, a imagem de ouro é história. No capítulo 4, o sonho do rei Nabucodonosor é história misturada com profecia, pois diríamos que a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor era uma profecia, mas que se cumpriu na história. O capítulo 5 fala sobre o banquete do rei Belsazar, é história. O capítulo 6, Daniel na cova dos leões, é história também. Então, estas histórias nos motivam, nos cativam, nos dão força e coragem para enfrentar os desafios dos últimos dias. A partir do capítulo 7, nós encontramos a parte profética. São profecias relativas a diferentes momentos da história do mundo, até o capítulo 12 de Daniel. Qual é o tema central do livro de Daniel? Irmãos, o tema central é o grande conflito entre o bem e o mal. É a adoração. É por isso que o povo de Deus, descrito aqui no livro de Daniel, sofreu muito. Os 3 amigos de Daniel sofreram. O próprio Daniel sofreu. O povo de Daniel sofreu. Por quê? Por causa da adoração. O livro de Daniel começa mostrando uma batalha entre Babilônia e Jerusalém. O verso 2 diz: "E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus." Logo no começo, aparentemente Babilônia está a ganhar. Aparentemente Jerusalém está a perder, pois o rei é levado cativo, multidões são levadas cativas à Babilônia. Mas a palavra de Deus nos mostra que a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém não foi um ato do próprio Nabucodonosor, não foi pela força ou poder do próprio Nabucodonosor, mas era um plano do próprio Deus para incutir uma lição na mente do seu povo. Vemos aqui Jeremias capítulo 25, verso 11. Diz que "E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Foi Deus quem profetizou que o povo iria à Babilônia. Não foi iniciativa do próprio rei Nabucodonosor, nem seu poder. Deus está acima de tudo. Deus está acima de qualquer governante, qualquer plano humano. Deus é soberano. E Deus revelou também que quanto tempo o povo ficaria na Babilônia? 70 anos. E quem levaria ou quem traria o seu povo de volta a Jerusalém? Deus profetizou muito antes da existência desse monarca. Vejam em Isaías capítulo 44, verso 28. "Que digo de Ciro." Foi Ciro, irmãos. Sim. "Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz." Dizendo também a Jerusalém: "Tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado." Não foi iniciativa do rei Ciro levar o povo de volta a Jerusalém. Deus mandou isto muito antes dele nascer. É maravilhoso saber que, antes mesmo de sua existência, Deus já traçou planos para a sua vida. E os planos que Deus tem para a sua vida são grandiosos, são preciosos. Nós apenas precisamos deixar que Deus cumpra os seus planos em nós, pois nós ainda podemos negar, porque temos a liberdade de escolha. Deus não força ninguém. Queridos, ao longo do livro de Daniel, nós vemos uma batalha, uma sucessão de reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Todos eles em guerra contra o povo de Deus. Babilônia guerreia contra o povo de Deus. Medo-Pérsia guerreia contra o povo de Deus. Quando nós vemos o livro de Esther. Grécia guerreia contra o povo de Deus. Roma, pior ainda, quando vemos o capítulo 12 de Apocalipse. Roma papal guerreia contra o povo de Deus. E até o fim, nos pés da estátua, haverá também uma guerra contra o povo de Deus. Contra o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Mas em todos os capítulos de Daniel, nós vemos uma vitória de Deus. Uma vitória de Deus. O capítulo 1, como eu disse, começa parecendo que Babilônia está a vencer. Mas termina o capítulo 1 mostrando que Deus é vitorioso. Os 4 jovens, saem mais formosos, mais lindos, pois escolheram o plano de Deus para a alimentação. Deus saiu vitorioso. Babilônia mostrou que não vale nada. O capítulo 2 parece que Babilônia está a ganhar, porque é colocada como a cabeça de ouro.
Mas é Deus quem sai vitorioso, porque a pedra vem e destrói a estátua toda. No capítulo 3, parece que Babilônia está a ganhar, pois vêm sátrapas, prefeitos, governadores, para adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Mas no final, Deus sai vitorioso, pois ele mostra que é o Deus dos céus e não há outro. No capítulo 4, parece que Babilônia está a ganhar. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Uma árvore frondosa e todos os pássaros iam aninhar-se. Parece que Babilônia é um reino poderoso em que todos os reis do mundo vinham para obter dele conselhos e, enfim, o alimento. Mas no final, o rei Nabucodonosor é lançado fora. Deus sai vitorioso. No capítulo 5, parece que Babilônia está a ganhar. Enfim, irmãos, Deus sai vitorioso em cada um dos capítulos. E nós teremos o privilégio aqui, na Escola de Profecia, de analisar cada um desses capítulos. Amém? Daniel era um livro selado, como eu vos falei. Não é mais um livro selado. Por quê, irmãos? Daniel capítulo 12, verso 4, voltamos a ler. Tu, Daniel, insere estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Então, Daniel devia selar o seu livro até o tempo do fim. E mais um detalhe. Não foi todo o livro de Daniel que foi selado. Não, mas veremos daqui a pouco. E a profecia diz que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel devia selar o seu livro até o tempo do fim, mas como eu disse, não foi todo o livro selado. Daniel não precisava selar o capítulo 1, que é histórico. Daniel não precisava selar o capítulo 2, que é histórico. Daniel não precisava selar o capítulo 3, que é histórico. Há uma parte específica do livro de Daniel que o próprio Daniel não compreendeu. Daniel capítulo 8, verso 14. Às 2.300 tardes e manhãs. Foi isto que Daniel não entendeu até o final do capítulo. E a recomendação do anjo foi de que Daniel sele estas palavras. Lá no tempo do fim, lá sim será compreendido. Vejam Daniel 12, verso 6. Fala de quando é que chegaria esse tempo do fim, em que o livro, a parte selada do livro de Daniel, começaria a ser estudada e entendida. Vejam, e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Existe um paralelo entre a profecia de Daniel 12 com a profecia de Apocalipse capítulo 10, mas não irei entrar nestes detalhes agora. Vejam, o verso 7 diz, e eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, a qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. A profecia está nos dizendo claramente que o livro seria desselado após um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando se acabar a perseguição do povo santo. Irmãos, isto é claro, o próprio livro de Daniel fala de um poder que perseguiria o povo santo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25. Fala deste poder. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O que fará mais? Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E à luz da história, este período corresponde a 1260 anos, que se estendem de 538 d.C. a 1798 d.C. 1260 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto significa que a partir de 1798, a parte selada do livro de Daniel seria desselada, aberta para a compreensão. Vejam aqui, amigos, Daniel 8, verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. 1798 e 1844 marcam o começo do tempo do fim. O livro está aberto para a nossa compreensão. Que privilégio é viver num tempo como este. Daniel queria ter entendido, mas não foi possível entender. Os apóstolos de Cristo queriam ter entendido,
mas não conseguiram entender. Os reformadores queriam ter entendido, mas não conseguiram entender, pois no tempo do fim, sim, seria compreendida. Eu e você vivemos no tempo do fim. Somos a geração pós-1798, pós-1844. O livro está aberto para a nossa compreensão. O que é que nos falta para não compreendermos este livro? Eu quero terminar com uma passagem do Espírito de Profecia que é triste. Até certo ponto é triste. Escutemos. No livro Grande Conflito, assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Está aqui tudo claro na palavra de Deus. O livro já foi aberto, o livro já foi desselado. Mas, infelizmente, multidões não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Os irmãos podem imaginar a angústia de Daniel em procurar entender Daniel capítulo 8 e o anjo dizer para ele: sele o livro, você não vai entender, é para o tempo do fim. Imaginem a angústia, o interesse de Daniel em compreender estas coisas, o interesse dos apóstolos em entender estas coisas, o interesse da igreja primitiva em entender estas coisas, o interesse dos reformadores em entender estas coisas, mas com a visão fechada, porque não era para o seu tempo. Chegou o tempo da compreensão e multidões não querem saber, queridos irmãos. É por isso que Jesus diz, falando à igreja de Laodiceia: você se diz rico, abastado, tem tudo, tem a Bíblia em várias versões, mas é miserável, pobre, cego e nu. O tempo para a compreensão está aqui, mas não compreendemos, porque não estudamos. Pegar o livro desselado de Daniel e compreender as verdades que Deus tem para a sua vida. Se esta é a sua vontade, meu irmão, venha comigo nesta oração. Obrigado, Senhor, pela abertura do livro de Daniel e porque podemos compreender. Venha nos dar entendimento. Venha perdoar nossos pecados e que saiamos encorajados com este poderoso livro inspirado por si, Senhor. Nos abençoe, cuide de nós, nos prepare para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Nos veremos na nossa próxima apresentação no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar. Até lá.